Eu até coloquei uma mensagem, né, no grupo, porque sempre antes da oração, a gente compartilha uma palavra. E nas sextas-feiras tem sido eu, né? Cada dia, ou às vezes eu faço um espaço para outro, né? Mas a gente sempre prepara uma palavra, sabe? Eu sei que é na sexta-feira, então prepara a palavra. Só que dessa vez, assim, não é exatamente um preparo. Veio uma palavra pronta e mexeu muito comigo, foi muito, muito espontâneo, assim, então eu não podia deixar de compartilhar. E é uma palavra, sim, até eu estava comentando com a pastora Keila agora há pouco, né? Não é nada, assim, que eu já vi pessoas pregando sobre isso, e já vi também até livros sendo escritos sobre isso, mas alguma coisa assim, alguma coisa não, foi o próprio Senhor assim que me inspirou a falar sobre isso hoje, porque tem a ver com esse trabalho de oração que esse grupo tem realizado. Já há mais de 3 anos, né, tem realizado esse grupo de oração de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas, orando pelos enfermos. E eu queria colocar alguma coisa que tivesse a ver, e veio essa palavra. E tem outros trechos da Bíblia, mas eu quero compartilhar com vocês. E que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E é na história de Paulo e Silas preso, mas eu quero ler só 2 versículos. A gente conhece o contexto, mas só para chamar a atenção sobre uma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Amém? Pai amado, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Peço que teu Espírito Santo traduza essa palavra em espírito e vida para as nossas vidas. Gente, todo grupo de oração tem essa função, né? E esse grupo de oração é um grupo de oração em específico a respeito de oração por pessoas que estão sofrendo por enfermidade. E a gente sempre se reúne e ora, e tem feito isso há mais de 3 anos. E Deus tem dado muitas vitórias. E aqui Deus trouxe sim para compartilhar com todos os momentos que precisamos de oração. Que não é só no grupo, né? Esse grupo tem questão dos enfermos, mas toda vez que for preciso orar, a gente pode se lembrar de uma coisa: do poder de Deus manifesto através dos louvores. Não é só aqui o que estava acontecendo. Parem para pensar no que estava acontecendo com Paulo e Silas. Naquela época não existia direitos humanos para garantir uma certa segurança aos presos. A mortalidade da população carcerária no século I era praticamente de 50%. Era enorme, porque não tinha menor cuidado. E não era simplesmente eles serem presos, o lugar era ruim, né? Era praticamente um buraco, e eles ficavam amarrados com correntes no fundo do buraco. No mesmo ambiente que eles recebiam uma tigela com um mingau por dia, eles também tinham que fazer as necessidades dele. Então era um ambiente totalmente insalubre, né? Úmido, sufocante. E além disso, antes de ser preso, eles ainda costumavam açoitar as pessoas. Então Paulo e Silas não foram simplesmente presos, eles foram surrados, eles foram açoitados, eles foram chicoteados. O máximo de chicotes que podiam dar não podia dar 40 chicotadas, então eles davam 39, né? Então imagina, uma chicotada já seria suficiente para a pessoa passar mal. Imagina 39 chicotadas e depois amarrado com corrente no fundo de um buraco úmido, sujo, sufocante. Então imagina a situação. E eles estavam lá com dor.
calor, eles estavam lá com fome, eles estavam lá ou com muito frio ou com muito calor, porque pode ser que também fosse um buraco, pode ser tanto frio quanto calor, né? A gente vai entender que é frio porque várias vezes, né, quando Paulo esteve preso, ele pediu que trouxesse uma capa para ele, né, que era para se cobrir. Então, provavelmente é um ambiente frio. Então, eles estavam com frio, com fome, todos doloridos, com muitas lesões. Eu estou com uma lesãozinha aqui no olho e essa lesão está incomodando de um jeito. Imagina se fosse o corpo inteiro, né? E o que eles estavam fazendo, o que eles foram fazer diante daquela situação? Eles poderiam chorar, poderiam, e não estou nem falando de chorar, de dizer assim, ai Deus, por que isso, se eu estou te servindo? Não, eles poderiam chorar mesmo no sentido de perceber, de chorar a miséria que eles estavam vivendo. E, no entanto, a palavra de Deus diz que eles estavam cantando hinos a Deus. Eles oravam e cantavam, eles oravam e cantavam, eles oravam e cantavam. E os outros presos estavam ouvindo. Nesses presos pode ser que tivesse algum cristão, mas provavelmente não, mas pode ser que tivesse, mas também tinha presos da religião romana, tinha presos de outras coisas, presos políticos, gente que não temia Deus, mas todos estavam ali ouvindo a oração de Paulo e Silas e os louvores. Eles estavam cantando hinos. A tradução hinos é Hillel. Eles estavam cantando salmos. Eles estavam cantando salmos para Deus, pela tradução. Então, e o que aconteceu? Através do louvor deles, isso assim, primeira coisa, o que o diabo tenta fazer nas nossas vidas é romper a nossa conexão com Deus. Porque é de Deus que vem todas as coisas boas, é Deus que promove a cura, é Deus que dá vida, é Deus que dá o caminho, que desembaraça os laços, é Deus que faz tudo isso. No entanto, quando a gente está magoado, ressentido, quando a gente está sofrendo, a gente muitas vezes se desliga temporariamente de Deus. E é isso que o diabo quer. No entanto, se a gente conseguir perceber que não foi Deus que provocou esse sofrimento, mas que Deus tem o poder para salvar, e a gente ser grato, que mesmo que a gente não seja... Eu sempre lembro de um pastor que era muito meu amigo, ele estava com câncer em estado terminal, ele gostava muito que eu fosse lá visitar ele, eu ia lá, orava, cantava com ele, e ele dizia uma coisa assim, ele disse assim, porque muita gente ia lá para profetizar que queria sobreviver, queria curar o câncer, e ele só me olhava assim, ele sabia que as profecias eram só do coração das pessoas, ele era uma pessoa muito querida, mas ele estava sabendo que Deus estava chamando. E ele sempre ele deixava a pessoa, ele não repreendia, não nada, deixava a pessoa falar, e ele terminava dizendo assim, meus irmãos, se Deus me levantar dessa cama, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me levantar dessa cama, eu vou ver antes de vocês. Ele estava tranquilo, ele estava sabendo que com cura ou sem cura, ele veria a glória de Deus. Veria a glória de Deus quer por milagre, veria a glória de Deus quer por estar diante do Senhor logo depois que partisse. Ele estava com o coração em paz, né? E até hoje eu lembro disso como um testemunho de fé. Deus não precisou curar dele, mas Deus estava com ele e ele foi para a casa do Pai. O que essa atitude desse meu amigo fazia de não se abalar com a doença, né? É a mesma atitude que eu percebo em Paulo e Silas. Eles estavam cantando, eles sabiam, provavelmente nós vamos morrer aqui, porque a mortandade no presídio era muito alta, né? Era muito alto, né? A condição de saúde terrível, era totalmente insalubre. Então, mas eles estavam em paz a ponto de poder cantar, porque eles sabiam que se Deus quisesse, tiraria eles dali. Mas se Deus não quisesse, eles adormeceriam ali e abririam os olhos diante da glória de Deus. Eles estavam seguros disso. E é isso que eu creio que mais irrita Satanás. Porque Satanás tenta de todas as maneiras nos afastar da nossa comunhão com Deus.
Então ele coloca dúvidas no nosso coração, ele coloca dor na nossa vida. Para quê? Para que a gente perca essa noção. No entanto, quando a gente, ao contrário de cair nessa amargura, a gente lembra que nós somos filhos do Deus Altíssimo e que esse Pai nos ama, e a gente começa a cantar isso, a gente louvar a Deus. Louvar, né, é tu elogiar a Deus. Não é ficar reclamando, Deus, por que eu estou doente? Deus, por que eu estou com uma lesão no meu olho? Deus, por que eu estou preso nessa... Não, mas louvar a Deus por quem Ele é, louvar a Deus pelo que Ele faz, louvar a Deus pelos seus atributos, pela sua grandeza, pelo seu testemunho. Quando a gente começa a fazer isso, o inimigo sai envergonhado, ele não consegue suportar, e daí ele tira a mão dali. E foi o que foi necessário. Paulo e Silas estavam numa situação deplorável, como muitas vezes a gente tem visto nesses mais de 3 anos que esse grupo tem se reunido. A gente tem visto o inimigo muitas vezes colocar a mão na saúde das pessoas e prender essas pessoas numa prisão terrível de saúde. No entanto, quando a gente ora, quando a gente crê, quando a gente louva, quando a gente agradece, essas cadeias também caem, como caíram para Paulo e Silas, e não caíram só para Paulo e Silas. Podia ter caído só para Paulo e Silas, né? Porque eram eles que estavam louvando. Mas a intercessão de Paulo e Silas trouxe libertação também para os que estão à volta. E é isso que nós estamos fazendo. A nossa intercessão não vai mexer só na nossa vida. Não vai ser só nós que vamos ser curados, mas também todas as pessoas que estiverem à nossa volta também vão ser libertos, vão ser curados pelo poder de Deus expresso na nossa comunhão com Ele, de a gente não abrir mão da nossa comunhão com Ele e manifestar essa comunhão com Ele através do louvor. E não é só Paulo e Silas, a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê Josué, né? Josué, que foi chamado para entrar na cidade de Jericó, ele não usou armas, ele não usou batalhas, ele usou louvor. Eles ficaram circulando a cidade de Jericó, louvando a Deus, e isso derrubou as muralhas. Da mesma maneira que o louvor de Paulo e Silas abalaram a estrutura, o louvor do povo de Israel, amando na liderança de Josué, derrubou as muralhas. Davi, era conhecido antes de ele se tornar rei, e depois de se tornar rei ele continuou compondo louvores, né? Mais de 70 hinos do livro de Salmos é de composição de Davi. E Davi vai tocando a harpa e o rei Saul, que está endemoniado, reencontra a paz. Né? Então, e ele faz isso muitas vezes. Davi, ele faz isso. Até hoje, nós cantamos os salmos e Deus continua operando. Então, sim, são muitos os casos. A gente pode dizer, aqui no Rio Grande do Sul tem a pastora Thaís Sena, até foi minha aluna no Instituto Teológico, a pastora metodista Thaís Sena, ela está em Santa Maria agora, e ela também, ela passou por um câncer, um tipo de câncer, acho que foi leucemia, e ela estava no hospital, e os médicos dizem, né, preparando a família e tal, e eu acompanhava ela fazia lives lá de dentro do hospital, ela é ministra de louvor, ela toca teclado, ela canta, né, e ela fazia lives lá de dentro do hospital, ela louvando, e às vezes quando ela não conseguia louvar, né, porque estava sem fôlego, o marido dela, a filha dela, a irmã dela, que é música também, né, e hoje ela foi liberta do câncer, já há muitos anos, se tornou pastora. Eu tive assim a satisfação, né, dela ter sido minha aluna no Instituto Teológico, e muitos que passam pelo Instituto Teológico, claro, o Instituto Teológico é bom para todos, mas muitos que passam pelo Instituto Teológico não têm um chamado realmente para o ministério pastoral, mas a pastora Thaís tem, e ela é uma excelente pastora, venceu com louvor, né? E eu quero dizer que por pelo menos, eu posso dizer várias vezes, mas pelo menos 2 vezes muito específicas. Em 2010, eu estava com diagnóstico de fibromialgia.
Quem conhece fibromialgia sabe que é uma doença sem cura. É uma doença autoimune sem cura. E eu estava com fibromialgia e eu já não conseguia mais mexer meu braço esquerdo. O máximo que eu conseguia levantar o braço esquerdo, e com muita dificuldade, era até o meio do peito, mas cansava. Eu tinha dores no corpo todo, literalmente a sola dos meus pés queimava, minhas pernas queimavam, os meus braços ficavam dormentes e queimavam. E isso eu tinha constantemente, isso era em 2010. E daí veio um grupo de louvor para participar. Eu fui participar de um louvorzão numa igreja, né? E estava todo mundo lá na frente, né? Com os ministérios de louvor lá tocando, e o pessoal lá na frente pulando e dançando. E eu, assim, fiquei sentado, era num cinema, e eu estava assim, na segunda fila do cinema, né? Daí tinha uma carreira de cadeiras na minha frente. E eu, assim, olhando, assim, sabe, achando tudo bonito, e o louvor manifestando, e eu ouvindo aquele louvor, muitas pessoas estavam lá pulando, dançando, e eu disse assim para Deus, sozinho, porque na minha fila já não tinha mais ninguém, porque todo mundo tinha ido lá para frente dançar e louvar a Deus. E eu estava sozinho na fila, assim, de pé, me apoiando na cadeira, porque estava com muita dor, mas eu queria ficar pelo menos de pé. E eu disse assim, quase chorando, eu disse, Senhor, a única coisa que eu queria era poder pelo menos levantar os meus braços para poder te adorar. E o Espírito Santo não foi pastor, não foi profeta, foi o próprio Espírito Santo que falou assim, então levanta tuas mãos. E eu, meio com susto que eu tomei com aquilo, eu levantei aqui a mão e percebi que meu braço não estava cansado, levantei meus braços lá para cima e fiquei tão impressionado com isso que eu comecei a pulei por cima das... Imagina, eu não conseguia caminhar direito. Foi no ano que eu conheci a pastora Keila, né? Uns meses depois eu vim conhecer a pastora Keila. Eu pulei por cima das cadeiras do cinema e fui lá para frente dançar. E cadê a fibromialgia? Até hoje, ninguém sabe. Acabou a fibromialgia ali. Não foi ninguém que botou a mão na minha cabeça, não foi o pastor ungido que profetizou na minha vida, mas o louvor, o meu desejo de adorar, espantou a fibromialgia de mim. E mais tarde, em 2019, 9 anos depois, eu estava em Cachoeira do Sul, eu tive um terrível problema na coluna, abaixo da coluna cervical, entre a coluna cervical e a coluna lombar, um quadro, depois vocês procurem, chamado radiculopatia. É uma inflamação na raiz do nervo. Eu fiquei 2 semanas sem conseguir tomar medicação, sem conseguir dormir, mesmo tomando medicação. Medicamento à base de morfina não passava a dor. E a dor era tão intensa que eu não conseguia dormir. E já não conseguia comer, então eu tentava tomar golinho de iogurte. A pastora Keila ficou cuidando de mim por 2 semanas, assim, eu não conseguia nem chegar na cama, então eu deitei no chão da sala para ficar mais perto do banheiro, e porque era melhor do que a cama para mim ficar, era melhor no chão. Foi um momento horrível da minha vida. E eu era pastor em Cachoeira do Sul, e eu já tinha passado quase 2 semanas sem dormir, e isso era no sábado, e no sábado de tarde era culto de ceia na congregação Paulo de Tarso, lá em Cachoeira do Sul. Eu morava na casa pastoral da Igreja Central, e daí era culto de Santa Ceia na congregação Paulo de Tarso. E daí, vamos ter que cancelar. A pastora Keila não era consagrada pastora, né? Então vamos ter que cancelar a ceia, vamos deixar para a semana que vem. Eu disse, não vamos deixar porque é difícil, tá vários problemas, eu não quero deixar. Então, assim, chama o irmão Jair para dirigir para nós, e ele me ajuda a colocar dentro do carro, eu fico sentado no culto todo, daí na época ainda era a missionária Keila, a missionária Keila dirige o culto, o irmão Jair faz o louvor, e na hora de fazer a ceia, eu vou lá, boto uma cadeira para mim na frente, eu sento lá e ministro a ceia e volto para o banco. E eu com aquele coleira cervical, e sendo carregado, né? O irmão Jair e a missionária Keila, na época, missionária, minha esposa, me carregando, me botaram dentro do carro,
E eu fui para lá e fiquei sentado. No entanto, começou o louvor, de repente eu peguei e fui lá, meio mancando, eu me levantei e fui lá na frente e comecei a louvar, e daí, quando comecei a louvar, eu retirei o colar cervical, mudei, simplesmente passou a radiculopatia. Fazia 2 semanas que eu estava tomando medicação, os médicos não tinham mais o que me dar, porque se eu tomasse uma dose de morfina, poderia ser prejudicial. Eu estava tomando remédio à base de morfina. E eu estava com dor sem poder dormir. E a radiculopatia simplesmente foi embora com o poder do louvor. Porque quando a gente louva, quando a gente tem vontade de louvar, quando a gente de fato e verdade adora a Deus, não importa o que esteja acontecendo, mesmo estando preso, né, como Paulo e Silas estava, mesmo estando em guerra com uma outra cidade, como Israel estava com Jericó, mesmo estando com leucemia, como a pastora Thaís, mesmo estando com radiculopatia, como o pastor Danielson, mas se a gente tem vontade, e tantas outras histórias a gente poderia contar, mas o fato de a gente louvar, de elogiar a Deus, de louvar a Deus, expulsa o mal da nossa vida. Então eu gostaria de falar para nós que somos intercessores, lembrar que o nosso louvor, e assim, claro, tu pode botar uma música tocando, mas mais importante é que tu cante, que tu louve, né, que tu demonstre a tua gratidão, a tua confiança. Isso não vai quebrar as tuas cadeias, como aconteceu com Paulo e Silas. Não quebra só as tuas cadeias, mas quebra as cadeias daqueles que estão em volta. Da mesma maneira, se a gente orando, louvando, cantando hinos, mesmo na dificuldade que a gente está, a gente louva, a gente se reúne para orar, não vai quebrar só nossas cadeias, mas também todas essas pessoas que estão presas pela enfermidade, que estão presas pela incredulidade, né, vão ser libertas através do poder do louvor. E eu não tinha pensado nisso, mas eu vou terminar essa mensagem com uma canção. Nem tem espaço para o violão aqui, mas vai lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro só pelo que faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Deus é Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por Tu estás conosco, nunca nos desampara. Obrigado pelas tuas promessas preciosas.
Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste no louvor uma conexão contigo, que destrava, que destrói muralhas, que quebra cadeias. Senhor, toda honra e toda glória sempre a Ti. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Todo-Poderoso. E queremos, Senhor, nos submeter à Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós não Te adoramos, Senhor, pelo fato de Tu nos curares, mas nós Te adoramos, Senhor, por quem Tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que nos salva, aquele que é o caminho e a verdade e a vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Deus é Deus. Então, gratidão a Deus, louvor a Deus.